O filme escolhido para fazer este trabalho é O Orgulho e Preconceito, feito em 2005, e tem o figurino de Jaqueline Durran. Que este filme foi baseado num romance de Jane Austen, também chamado O Orgulho e Preconceito, escrito em 1813. A história mostra a maneira com que a personagem Elizabeth Bennet lida com os problemas relacionados à educação, cultura, moral e casamento na sociedade aristocrática em meados do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra. Assim como no livro, o filme de Joy Wright é ambientado na cidade fictícia de Marytown no ano de 1797. O filme conta a história das irmãs Bennet, Elizabeth, Jane, Lydia, Mary e Kitty. Elas foram criadas por uma mãe que tinha obsessão em encontrar um marido que garantisse o futuro delas, uma vez que a fazenda em que viviam estava destinada a ser herdada pelo primo do Sr. Bennet. Porém, Elizabeth era diferente de suas irmãs e não queria uma vida completamente dependente do marido. Determinada e sensível, ela conhece o Mr. Darcy, cavaleiro rico, arrogante e rude, aquele em que ela acredita ser o último homem na Terra com quem poderia se casar. Os dois entram numa relação de amor e ódio, e aos poucos, Elizabeth descobre que Darcy não é tão desagradável quanto parece. Os dois representam respectivamente o orgulho e o preconceito. Elizabeth, uma mulher inteligente de personalidade forte e orgulhosa, que se sente ofendida por ter sido rejeitada em uma dança por Darcy e pelos desaforos do rapaz. E ele, um homem bonito, rico, porém introspectivo e preconceituoso, que não admite se envolver com uma mulher de classe mais baixa ou considerada inferior, mas que depois acaba se encantando pela moça. O mais interessante no filme é justamente a forma como o diretor conseguiu retratar as aproximações dos dois, aos poucos, e como eles vão se conhecendo e cedendo aos seus desejos. É aí que a gente entra na parte da indumentária, onde podemos ver perfeitamente a mudança da fase do Mr. Darcy entre não gostar de Elizabeth e acabar se apaixonando por ela. Na análise do figurino do filme, nós vamos começar pelo figurino do Mr. Darcy. A gente vai dividir ele em duas fases. A primeira fase, na qual ele era rude, sério, e quando ele ainda não gostava de Elizabeth. Bom, essa fase predominou as cores preto e azul nos casacos e nas calças tons escuros e terrosos, incluindo cinza, dando aquele aspecto mais sério. As roupas eram casacos de golas altas, coletes abotoados e calças compridas ou calções de camurça, estes conhecidos também como brechas. A camisa possuía colarinhos altos e no pescoço usavam o plastron, um tipo de lenço no qual poderia ser feito diferentes nós. Podemos notar que nessa segunda fase o seu snobismo diminuiu e ele se apaixona por Elizabeth. Nota-se que o figurino dele modifica, assim como seu amor pela garota. As roupas seguem o mesmo padrão, uma vez que o homem busca na vestimenta a expressão do seu ser. Ele então passa a usar cores mais leves. Por pertencer a uma família com poucos recursos, as irmãs Bennet não se apropriavam de vestidos luxuosos. Eram vestidos com cintura alta, pequenas mangas bufantes e com caimentos leves e longos, sem o corsete, o que dava a elas uma aparência infantil. Porém, em ocasiões importantes, como para o baile, era muito comum o uso de branco com tecidos nobres. Se você vestiu branco, estava sempre elegante, o que fazia referência também à pureza das mulheres.